Michele Bolsonaro divergiu publicamente de Eduardo e Carlos Bolsonaro e declarou apoio à deputada federal Caroline de Toni. Segundo a ex-primeira-dama, ela está fechada com a parlamentar, independente da sigla partidária. Essa publicação foi feita em um momento de divergências dentro do estado de Santa Catarina em relação à disputa das vagas para o Senado. De Toni deve disputar o PL, deve deixar, melhor dizendo, o PL, o Partido Liberal, para conseguir disputar essa vaga na Casa Alta pelo Novo, já que a sigla liberal vai manter Carlos na disputa. Então, Carlos sai do Rio de Janeiro, vai disputar por Santa Catarina. Ele é vereador no Rio de Janeiro, sai para disputar o Senado no estado de Santa Catarina e de Toni não conseguiria essa vaga no PL. Então sairia do PL e disputaria pelo Novo. Apesar de aliados afirmarem que não há disputa entre o filho de Jair Bolsonaro e a deputada, o PP confirmou a candidatura de Esperidião Amin, afirmando se tratar de um acordo firmado com o PL. O compromisso prevê uma chapa mista na disputa pelo Senado em troca de apoio do Partido do Centrão para a reeleição do atual governador Jorginho Melo. O Cristiano Beraldo tem muitas conexões em Santa Catarina, acompanha a política de lá, inclusive trouxe aqui várias manifestações de empresários que torceram o nariz, para a candidatura de Carlos. Beraldo, o que se sabe sobre essas movimentações de bastidor? Carol de Toni podendo ir para o Novo para disputar o Senado. É uma candidatura legítima. Ela é uma parlamentar bastante ativa, teve papel de destaque, sobretudo na base de Jair Bolsonaro, e agora está pleiteando ali um passo que, segundo a avaliação dela do cenário, é um passo possível, que ela consiga essa eleição para o Senado. Mas, infelizmente, começa essa confusão. Um outro filho de Jair Bolsonaro, que fez a sua vida política no Rio de Janeiro, resolve ir para o estado de Santa Catarina, visando o recém-chegado representar o estado no Senado Federal. Santa Catarina não precisa de estrangeiros para lhe representar no Senado, mas é inegável que a popularidade de Jair Bolsonaro no estado é muito grande. O filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi eleito o vereador mais votado, se não me engano, de Balneário Camboriú, apesar da sua experiência nula na atividade parlamentar e mesmo a sua performance hoje sendo considerada medíocre, ele é um nome que desponta aí para ser bem votado para a Câmara Federal. Agora, o que mais me chama a atenção, Caniato, é Michele Bolsonaro ficar dando pitaco nessa disputa que, obviamente, mexe com os brios de dentro de casa. Criar uma rusga com Carlos Bolsonaro me parece expor publicamente as diferenças que existem dentro do seio ali, do núcleo fechado da família Bolsonaro, e que eu vejo eles preservando muito essa intimidade para não expor publicamente as suas diferenças e as suas desavenças, sobretudo. E Michele Bolsonaro parece estar quebrando essa dinâmica familiar. Quais as consequências para ela? Acho que politicamente, eleitoralmente, muito poucas. Os filhos de Jair Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro não podem fazer campanha contra Michele. Ela, ao que parece, será candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Então, vai ficar ali e dizer, não, eu estou apoiando uma mulher, acho importante que tenha mais mulheres no Senado, vou apoiar a Carol de Toni e tal. Então, ela terá legitimidade no seu discurso, mas do ponto de vista familiar, me parece que ela cria um problema, não só para Bolsonaro, mas cria problema também para a relação do PL com o PP. Pois é, o Estado é predominantemente conservador, a princípio, três bons candidatos da direita vão disputar 2 vagas. A Esperidião Amin, que é um político muito tradicional do Estado, Carol de Toni sairia pelo Novo, e Carlos Bolsonaro pelo PL. Inclusive já tem muitas manifestações. Jorge Seif, que é o outro senador, não perde a vaga, eleito pelo PL, disse o seguinte, chamou a ala do PL de Santa Catarina de, abre aspas, cambada de ingratos, dizendo que a sigla precisa honrar Jair Bolsonaro e não virar as costas a seu pedido de apoio ao filho Carlos nessa disputa. Vamos ver se o Dávila tem alguma informação de bastidor. Dávila, é fato que a Carol de Toni vai para o Novo? O que se sabe sobre essas movimentações?
Sabe-se que Carol de Toni é uma candidata fortíssima ao Senado em Santa Catarina, é uma pessoa que conta com enorme apoio popular, é uma das pessoas que hoje está melhor ranqueada aí na corrida para o Senado e está sendo tratada de maneira ingrata pela sua fidelidade, pela sua capacidade parlamentar de defender bravamente questões da direita na Comissão de Constituição e de Justiça na Câmara, onde ela presidiu. Portanto, essas alianças políticas, muitas vezes, não combinam com o eleitor. O eleitor quer uma coisa, as alianças políticas querem outra. Na verdade, é que essa montagem da chapa do governador Jorginho Melo, ela é importante para a sua reeleição e os seus interesses políticos. Então, trazer o PP era apoiar a mim. Agora, o PL tem que apoiar Carlos Bolsonaro. Só que o nome de Carlos Bolsonaro é rejeitado por 60% dos catarinenses. Ou seja, você vai entrar numa disputa que você tem 60% do eleitorado dizendo que quer que você não seja candidato ao Senado. Quando você tem uma pessoa como Carol de Toni, que é local, que está fazendo um trabalho incrível, que está ligada às bandeiras da direita, tem apenas 5% de rejeição, quem você acha que tem maior chance de crescer numa eleição? Então é isso que está em jogo. E óbvio que não vão deixar Carol de Toni na chuva. E ela vai se abrigar em outro partido. E hoje o partido que ela busca é o Partido Novo. Ricardo perguntou aqui no nosso chat por que Carlos não sai do PL e disputa outra vaga no Rio de Janeiro. Bom, essa eu até me arrisco a responder. Me parece que há um acordo, inclusive, com o governador, né? Flávio disputaria uma vaga e aí o governador sairia para disputar a outra vaga desse acordo aí entre os partidos de direita. E se Carlos disputasse a outra vaga, aí naturalmente rifaria o governador Cláudio Castro. Você, Mota, como avalia essas movimentações, a defesa feita por Michele Bolsonaro, a candidatura de Carol de Toni e esse imbróglio que envolve a candidatura de Carlos em Santa Catarina? Olha, eu vou confessar que eu nem entendo muito bem o que está acontecendo. O pouco que eu entendo, eu acho absolutamente normal. Eu já disse aqui, não existe isso de você ter o número de vagas certinho, igual ao número de candidatos que querem participar da eleição. Isso nunca existiu, nunca vai existir. Sempre tem pessoas que são boas, que tiveram um bom desempenho, mas que não vão ter vaga para concorrer. Isso é da natureza dos partidos. Então, eu não vejo nada demais no que está acontecendo, não vejo nada demais se realmente acontecer da Carol de Toni optar por sair do partido para ir para outro, para ter vaga a concorrer. Não vai ser a primeira candidata que vai fazer isso. Eu acho a Carol de Toni um excelente parlamentar. Também acho o Carlos Bolsonaro um excelente parlamentar. Então, eu realmente não consigo entender isso. Eu não confio nessas pesquisas de opinião, porque o eleitor não aprova. A melhor pesquisa de opinião, a única em que eu confio, é o voto. Deixa concorrer. Se não tiver o apoio do eleitor, não vai ser eleito. Quem vai ser eleita é a Carol de Toni, não é isso? Pois é, a gente não sabe exatamente a situação de Eduardo, né, Cristiano Beraldo? Porque nessas articulações, vai para cá, vai para lá, registra a candidatura em determinado estado. Se Eduardo não puder concorrer, inclusive pessoas aqui chegam a sugerir, por que Carlos não disputa então por São Paulo? Seria uma alternativa. É preciso, nessa estratégia, o Dávila sempre menciona isso, para além da questão presidencial, há muitos acordos sendo feitos nos estados, né? Há o objetivo dos partidos de elegerem o maior número de deputados federais, mas tem a estratégia também de aumentar sensivelmente o número de parlamentares conservadores no Senado Federal. Pelo menos isso já foi dito por várias lideranças, inclusive por Jair Bolsonaro. É preciso ter muito cuidado nessa estratégia, né, Beraldo? Porque senão você acaba queimando nomes super importantes, né? Pois é, e essas vagas para disputar o Senado, elas são utilizadas nesses arranjos, nessas composições. Quando a gente fala, por exemplo, a situação de Santa Catarina, com a candidatura de Esperidião Amin à reeleição, ele é um político muito tradicional, tem uma relação próxima com o governador do estado,
e representa hoje não só o PP, mas representa a união do PP com a União Brasil. Então, é uma bancada muito importante para a reeleição de Jorginho Melo. Os arranjos precisam ser feitos considerando a disputa de Jorginho Melo. E aí, quando você tem um candidato buscando a reeleição com apoio da máquina, um candidato buscando a eleição ao Senado com o peso do nome do seu pai, e a Carol de Tone, com a identidade que ela tem, ser uma mulher jovem, muito identificada com o eleitorado de Santa Catarina, aí você tem uma eleição imprevisível, tanto para Carlos, quanto para Carol de Tone, quanto para Espiridião Amin. Então vai ficar uma eleição em aberto. Agora, no Rio de Janeiro, Canhata, a gente precisa considerar que hoje o que vai acontecer com a família Bolsonaro não está ainda 100% definido. Tem essa questão do Carlos em Santa Catarina, parece que está bem encaminhada, ele foi lá no Oktoberfest em Blumenau, colocou a roupinha de alemão, chapeuzinho, dançou, fez tudo o que precisava fazer para ser visto como um igual, alguém que estava ali participando das festas como se fosse um alemãozinho. Agora, a situação de Flávio Bolsonaro também depende de um arranjo do próprio Jair Bolsonaro definir quem será o candidato a presidente. Porque Eduardo Bolsonaro hoje tem uma situação muito delicada. É improvável que ele consiga ser candidato a alguma coisa. E aí quem sobra para disputar a presidência da República? Vão apoiar Tarcísio de novo? Vamos voltar com essa história de Tarcísio de Freitas, candidato da família Bolsonaro? Ou surgirá um outro nome? Ou a Michelle vai sacrificar a sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal para ser candidata a presidente? Só que com essas rusgas que ela vai criando, com essas manifestações públicas, aí já começa a haver certamente uma desconfiança ali dentro de casa sobre o quanto ela vai ser independente e o quanto ela será ali uma serva de Jair Bolsonaro, caso seja candidata e seja eleita presidente da República. Então, é um cenário ainda aberto, complexo, tem muitos interesses, muitos arranjos, os partidos todos fazendo conta para ver o que eles querem de espaço para apoiar o candidato ao governo, quantos deputados federais eles vão fazer, qual é o valor da cadeira no Senado Federal, enfim, muita água ainda para passar debaixo da ponte. Sem dúvida. E o Beraldo mencionou o Tarcísio de Freitas, né? Tem um zum, viu, Dávila? Desculpa até repetir a expressão, mas tem um zum que fala que Tarcísio já estaria articulando a equipe de marqueteiros e aí um veículo de comunicação com o DNA presidencial, né? Nossa, olha o grau de subjetividade. Ele estaria montando uma equipe de marqueteiros com o DNA presidencial. Falaremos disso depois do break comercial. Rápida parada, 1 minuto e 24 segundos a gente estará de volta. Eu conto com você, fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas e reforço o convite para você participar da enquete do dia. Todo dia um assunto importante do noticiário para que você emita a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz a parcial sobre CPI do crime organizado, o avanço dessa comissão e quais são as suas expectativas. Antes do break comercial, nós falávamos sobre as estratégias dos partidos políticos de olho nas eleições de 2026 e uma situação que envolve partidos de direita, principalmente o PL, na escolha dos seus representantes para a disputa do Senado Federal e um problema que envolve o estado de Santa Catarina. Muitos candidatos de direita para apenas 2 vagas, inclusive possibilidade de uma candidata sair de um partido, uma parlamentar sair de um partido e ir para outro, inclusive manifestação de Michele Bolsonaro endossando, né, essa candidatura de Carol de Tone e não a do seu enteado Carlos Bolsonaro. Deixa eu só passar para o Dávila, porque há pouco o Cristiano Beraldo mencionou esses arranjos, né? Os arranjos que os partidos fazem, as prioridades, mas também a necessidade de você contemplar alguns partidos em alguns estados. Então é preciso você avaliar essas muitas nuances da política em uma eleição que envolve tantos cargos importantes, né, Dávila? Eu vou só pedir para que nós aguardemos alguns segundos, porque o pessoal da rede de rádios está chegando e todos vão poder acompanhar a análise do Luiz Felipe Dávila, que mantém um relacionamento muito próximo com várias lideranças partidárias e vai trazer um pouco dessa avaliação.
recebendo agora as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. Obrigado pela preferência, pela companhia, pela audiência. A Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, ex-primeira-dama, defendeu publicamente a candidatura de Carol de Tone ao Senado, mesmo Carlos Bolsonaro tendo oficializado essa candidatura ao Senado pelo estado de Santa Catarina. Vai deixar a vereança no Rio de Janeiro, vai se mudar para o estado de Santa Catarina para disputar o Senado Federal. Dávila, são muitas questões que precisam ser avaliadas pelas lideranças partidárias para cravar: esse vai ser meu candidato aqui, esse acolá, porque muitas coisas precisam ser atendidas, desejos, acordos, arranjos. E aí o nome de Tarcísio, inclusive, voltando às discussões, né? Não há dúvida, o nome de Tarcísio de Freitas é o único capaz de unir a direita hoje. Ele é o candidato mais competitivo, liderando folgadamente as pesquisas, e isso, evidentemente, ajudaria a compor a aliança com esses partidos do Centrão. O Centrão está sentado aguardando esta decisão crucial de quem será o candidato mais competitivo. Porque se não for Tarcísio de Freitas o candidato, provavelmente nós teremos vários candidatos. E aí vai criar um certo nervosismo no Centrão. Por exemplo, uma coisa é o tal do União Brasil embarcar numa candidatura em torno de Tarcísio de Freitas, que lidera folgadamente os demais candidatos e é altamente competitivo com o presidente Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. A outra coisa é você liderar uma campanha de alguém que está lá atrás, que vai ter que correr muito para chegar muito bem nas pesquisas até a homologação oficial das candidaturas em julho do próximo ano. Isso pode criar um certo nervosismo e alguns partidos quererem começar a flertar em apoiar o próprio presidente Lula, como a União Brasil vem fazendo, não com o Rueda, mas com Alcolumbre, já flertando de um lado com talvez melhor a gente ficar no governo do que desembarcar do governo. Então, estas questões só serão definidas quando os nomes estiverem escolhidos. E o que Tarcísio de Freitas fez foi justamente submergir e ficar o mais possível isolado, dizendo que vai disputar a reeleição em São Paulo. Mas o fato é que na virada do ano, este nome vai ter de sair dessa cartola dos partidos, Canhado. Se for Tarcísio, é mais fácil de aglutinar o centro. Se não for Tarcísio, vai ser mais difícil aglutinar o centro. E é preciso ver se esse centro vai ter estômago para esperar essas demais candidaturas prosperarem e se tornarem competitivas já no primeiro turno contra o presidente Lula. Para finalizar, você, Mota, 40 segundos, o nome de Tarcísio volta às discussões para disputar as eleições presidenciais. 40 segundos. É o nome. Tarcísio fez muito bem em manter o seu low profile. Política é disputa por poder, que ninguém se iluda. Na política, o dia fácil foi ontem. Para fechar, você, Beraldo, 30 segundinhos. Tarcísio é o cara? Acho que difícil a gente imaginar hoje, no atual cenário, a viabilização da candidatura de Tarcísio de Freitas. Acho que se perdeu o melhor timing para que esses arranjos acontecerem. Hoje você tem os partidos do Centrão muito tentados a reverem o seu posicionamento contra o governo federal. E aí as benesses do dinheiro que é distribuído em emendas parlamentares, os cargos que são oferecidos, acabam tendo um peso muito grande nessa decisão.